Eu sou Kira Reis, tenho 23 anos e o meu signo é Capricórnio, com ascendente em Peixes, e eu sou natural da cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Eu sou formada em artes cênicas, eu sou atriz, mas hoje também trabalho como modelo e também como arte educadora. E aí eu venho para São Paulo na expectativa de conseguir trabalhar com arte, de conseguir construir uma carreira quanto modelo, quanto atriz, de sair de uma redoma pequena, sem possibilidades, para conseguir estar num espaço onde tenha outras trocas, outras pessoas, outras comunicações, outras conexões. Acho que esse é o meu grande objetivo aqui na cidade grande. A arte entra na minha vida, na verdade, desde criancinha, assim. Eu sempre fui muito telespectadora, eu sempre gostei muito de assistir coisas e ver os artistas representando, sabe? Eu lembro muito de ficar assistindo clipe na TV, assistindo filme, me imaginando dentro dessa telinha, sabe? Dentro desse aspecto de arte. E aí eu lembro que quando eu tinha dos meus 13 para 14 anos, eu entrei na Escola Maestra Fego Camargo, que é lá na minha cidade de Taubaté, que é um conservatório de artes que ele é feito para que todas as pessoas possam desenvolver os seus dotes artísticos. Tipo, tem dança, tem música, artes visuais, tem vários cursos. E lá foi onde eu comecei a minha carreira assim, de artista, podemos dizer. Eu entrei no curso livre de teatro, aí eu fiz 3 anos de básico e depois eu fiz mais 3 anos de técnico. E aí lá nesses 6 anos de curso foi onde eu aprendi tudo sobre o que eu sei hoje de bagagem, tudo que eu tenho de experiência foi mais ou menos ali que eu fui criando, sabe? E aí desde então eu comecei a ter o gosto de atuar, o gosto de representar, o gosto de estar na frente das pessoas contando alguma história, sabe? Então acho que a arte para mim ela se inicia com o despertar de eu ir para a escola e descobrir o que é teatro e o que são as artes que contemplam o teatro, sabe? Acho que começa por aí. Minha experiência aqui em São Paulo, ela tá sendo bem louca, assim, bem frustrante, mas também muito, é como se fosse um turbilhão de coisas, porque eu consigo realizar muitos sonhos que eu tinha vontade, mas ao mesmo tempo também as pessoas não me avisaram que eu ia passar por certas frustrações da vida adulta, de sozinha, sabe? Porque para mim foi uma mudança muito drástica. Eu morava no interior, com todos os acessos que eu tinha no interior, eu e minha mãe, filha única, sabe, numa casa no centro da cidade, onde eu faço tudo de perto, e aí eu vou a pé, eu vou de bicicleta, e agora eu moro no extremo sul da capital de São Paulo, sabe? Tipo assim, eu moro no Grajaú, então é muito diferente para mim nesse sentido. Mas ao mesmo tempo também, em São Paulo, as pessoas me olham de outra maneira. Em São Paulo eu sou reconhecida do jeito que talvez em Taubaté eu nunca seria, sabe? Então, algumas coisas passam por cima de outras. Eu passo por certas coisas na minha vida que eu também não passaria se eu estivesse no interior, sabe? Parece que o processo aqui ele é muito mais rápido. Cada vez que passa uma semana, cada pessoa que eu encontro no caminho, cada aprendizado que eu levo é muito mais rápido do que o tempo que eu levaria lá no interior. Hoje eu me entendo quanto uma travesti e a cultura ballroom me ensina muito a aprender o que são as performatividades de gênero, sabe? Antes eu não entendia muito bem quais eram os espaços das pessoas trans, porque da onde eu venho eu não conseguia ver representações. Hoje eu entendo o que são pessoas não binárias, o que são pessoas trans masculinas, o que são pessoas trans femininas, o que são pessoas que se identificam quanto travestilidades. E aí hoje, quanto à minha corpa, minha feminilidade, o meu atravessamento, sabe? Hoje eu me entendo quanto travesti. Eu entendo que a minha travestilidade, a minha feminilidade é muito além de qualquer coisa que eu possa dizer pra você sobre o meu gênero, sabe? Porque eu sinto que sempre rola esse lugar da dúvida, tipo assim, ai, será que ela é ele, como eu me refiro, né? E aí hoje, quanto travesti, quanto trans, quanto NB, ela já é um espaço que transpassa todos os corpos, sabe? Tipo assim, eu sou muito mais do que ele, mas também posso ser mais do que ela, mas também posso ser entre, sabe? Então, tipo, hoje eu me entendo quanto travesti NB e pode ser que daqui pra frente eu me entenda quanto outra coisa. Eu passei 20 anos da minha vida me entendendo quanto gay, sabe? Então agora, tipo, essa nova descoberta, me entendendo quanto trans tá sendo tudo novo. Então, para eu falar hoje que eu me entendo quanto travesti, que eu me entendo quanto NB, é uma afirmação para mim mesma. Para mim foi muito difícil, assim, porque
eram desejos, sensações e coisas que eu tinha muito reprimida dentro de mim, sabe? E eu não conseguia entender, não conseguia libertar isso pra fora, não conseguia aceitar dentro de mim coisas, sabe? E aí eu acho que quando eu viro essa chave, quando eu entendo que o meu corpo, na real, nunca foi um corpo onde as pessoas queriam algo de mim, sabe? Tipo assim, ah, seu corpo é assim, seu corpo é assim, seu corpo é assado, sabe? Nem eu sei qual é o limite do meu corpo, como eu quero me expressar, sabe? Então, quando eu entendi que o meu corpo não era o que os outros querem, e na verdade eu posso ser como eu quiser, eu posso representar a minha história, sabe? Isso foi muito corajoso, assim. Porque para muitas pessoas, elas não conseguem entender o meu processo como legítimo, sabe? Eu sinto que tem uma dificuldade das pessoas entenderem outras corpas que não, sei lá, que não tomam hormônio ou que tipo não performam uma feminilidade todos os dias na sua rotina, sabe? Então acho que comigo a minha grande dificuldade não é nem sobre eu conseguir contar para os outros ou sobre eu me libertar para mim. Eu acho que é mais sobre eu entender quem eu sou e que as pessoas consigam entender e não me questionar. Porque das pessoas quererem me descobrir quem eu sou, elas querem muito me questionar primeiro, sabe? Então acho que tipo assim, pra mim é um processo. Então pra você que seja um processo depois do meu, sabe? Não acelera o meu processo. Respeita também, entende? Então tudo vem constante assim, sabe? Eu acho que eu vou sempre estar em constante transição, sabe? Bom, eu acho que tipo assim, estar no corpo que eu vivo, na pele que eu passo por vários atravessamentos. Porque tem dias que eu só quero só viver e ninguém me veja, que ninguém fale comigo, mas é muito difícil. Às vezes eu chego nos espaços e todo mundo vai olhar pra mim, só por eu já estar, sabe? E aí isso às vezes me incomoda, sabe? Me incomoda como as pessoas me olham, como elas se questionam, como elas, sabe, param o que elas estão fazendo pra ver o meu corpo, pra querer me atravessar, sabe? Eu sinto que tem muita gente que quer me atravessar só por eu ser diferente do que elas costumam ver, sabe? Mas já passei por várias coisas aqui, tipo, principalmente por essa questão do questionamento. Tipo assim, chegar numa roda e as pessoas não me tirarem enquanto trans. Falaram, ai, mas você é muito passável, sabe? Você não é tão trans quanto eu acho. Ou você precisa tomar hormônio, você precisa ter um peito, você precisa ter uma unha, sabe? Então as pessoas ditam o que a gente tem que ter. E é a mesma coisa que fazem com corpos binários. E eu não consigo entender por que fazem isso com o meu, sendo que o meu corpo nunca foi binário, sabe? Tipo assim, então quando eu me entendia quanto homem, vocês falavam que eu tinha que ser assim. E agora quanto mulher, eu sou assim. Tipo, não, meu corpo não é binário. Por que eu não posso representar os valores femininos? Porque se eu me entendo quanto gay e eu sou um homem preto, você vai me colocar nessa caixa de homem preto gay. Então me coloca agora numa caixa de mulher preta, de travesti preta, de não binária preta, sabe? Então eu acho que o maior atravessamento que eu passo são as pessoas quererem binarizar o meu corpo. Tipo, você deve ter um tipo de performance, você deve fazer tal coisa. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Sabe? Muita gente acha e decide achar sobre mim. E eu nunca pergunto. Eu acho isso muito engraçado. Eu nunca perguntei pra você, tipo, o que você acha. E as pessoas, elas dizem sem ser perguntadas às vezes, sabe? E pra mim é um grande atravessamento. Tipo, na verdade, ninguém tá me ouvindo, mas todos querem me ouvir. Aí eu fico, mas você nem me escuta, como é que você quer me ouvir? Entende? E aí, assim, eu conheço a cultura Ballroom, eu conheço outras formas de expressão, eu entendo como outras histórias podem ser contadas, sabe? E aí eu acho que, tipo assim, quando eu vejo que meu corpo pode expressar uma feminilidade que não é agressiva para outros, que não é taxada como banal, sabe? Que não é taxada como vulgar, é taxada como bonita, é taxada como contemplativo, isso faz a minha arte mudar. E é o que eu venho aprendendo com o movimento que eu pratico hoje, sabe? Eu venho aprendendo a cada dia mais junto com as balls e com a expressão do meu corpo. Cultura Ballroom é um movimento que ele se inicia nos Estados Unidos, nos anos 70, anos 80, com a comunidade LGBT daquela época, em específico a comunidade negra e comunidade trans daquele lugar lá, que eram os piers, as ruas, as praças, onde a galera se encontrava para celebrar, né? E aí depois virou os balls, onde eles representavam tudo que eles estavam vendo na moda, na rua, com suas vivências, e eles colocavam nesse espaço para celebrar.
E dentro desse espaço foram criando-se categorias, foram criando-se conceito, foram criando-se história. E desde lá até hoje, a gente vem representando e revivendo esses corpos e celebrando, sabe? Hoje, quando a gente se encontra para fazer uma ball, a gente está falando de corpos que morreram lá atrás, sabe? A gente está falando de Stonewall, a gente está falando de pessoas que estavam lá na frente por nós, sabe? Todas as travestis pretas, todas as pessoas LGBTs queer que morreram antes dos nossos corpos, pra gente estar aqui agora celebrando, sabe? Dependendo de alguns corpos, os recortes, eles vão nos atravessando muito mais do que outros. E o meu corpo é um desses. Tipo, eu não sou a pessoa que vou dizer quem tá na frente, na linha de frente, quem tá atrás. Mas o meu corpo e o das minhas, eles são os primeiros a serem atacados. Então, tipo assim, hoje, ser uma pessoa preta, retinta, trans, quase 2 metros de altura, tendo o atravessamento que eu tenho, eu poderia falar de várias tristezas, mas eu quero falar de glória, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá na linha de frente pra ser morta, mas a gente também tá na linha de frente pra ser vista. Então, tipo assim, hoje eu quero viver, eu quero sobreviver tendo esse corpo que eu tenho. Eu não quero só ficar contando sobre as mazelas, as tristezas, sabe? Porque a gente sabe dos estereótipos. Então é só você somar. Se as pessoas pretas estão morrendo, se as pessoas trans estão morrendo. Então, se você é uma pessoa trans e preta, você tá na linha de frente. Então, tipo assim, eu quero ser a linha de frente de vida. Eu quero ser a linha de frente de sobrevivência, sabe? Então, tipo, ter o corpo que eu passo hoje é difícil. É um atravessamento muito foda. Mas, tipo assim, eu não vou me deixar cair, não tem como. Porque as pessoas me querem morta, elas não me querem viva. Então, tipo, hoje eu luto pelas minhas. Eu luto por um outro corpo preto, por um outro corpo travesti, por um outro corpo trans, por outro corpo LGBT, sabe? Então, todo mundo que vai falar sobre as suas mazelas de sofrimento, troquem pra gente falar sobre contemplação. Eu quero ver o meu corpo hoje na TV, como eu já tô vendo, sabe? Tipo assim, eu tô vendo a Lineker cantar no Rock in Rio, eu tô vendo a Majur casar, sabe? Tipo, elas fazem parte da minha geração. Elas são minhas irmãs também, entende? Como outras. Então, tipo, vamos ressignificar, entendeu? Em vez da gente ter estatísticas de morte, eu quero ter estatísticas de vida. Eu quero que outras como as minhas vivam cada vez mais e realizem seus sonhos e durem muito mais do que a estatística que é nos colocado, entendeu? Vidas trans e vidas pretas podem ser mais, podem viver muito mais. Então, tipo, eu não sei, mas eu tenho essa esperança, sabe? Então, tipo, hoje não vou falar de tristeza, não vou falar de sofrimento. Eu vou falar de contemplação, de alegria, de celebração. Então, tipo, ballroom é sobre celebrar vida, ballroom é sobre expressividade, ballroom é sobre corpos trans, ballroom é sobre corpos negros e ballroom principalmente é sobre acolhida. A primeira ball que eu fui era uma ball específica para pessoas negras. Aí eu falei, tá, vou me sentir super acolhida, então eu vou. E vou sentir qual vai ser. E aí tinha uma categoria que é a categoria de face, que é o rosto, e é a categoria hoje que eu mais caminho. E aí nesse dia era rosto retinto. E aí todo mundo já estava olhando pra mim, tipo assim, Mona, você tem que entrar, olha pra você, olha pro seu rosto. E eu fiquei, gente, será? E aí eu entrei, aí a partir do momento que eu entrei a primeira vez, eu nunca mais parei de entrar. Então, tipo, eu me via já naquele espaço, mas eu achava que eu ia assistir primeiro, que eu ia observar, e depois eu ia me sentir motivada pra entrar. Mas logo de primeiro eu entrei, e aí assim eu já ganhei uma house, já fui escolhida, também já escolhi minha house, e comecei a minha jornada por lá, sabe? Mas, tipo, isso já significa muito, sabe? Em Taubaté tinha lugares que eu me sentia com vergonha de colocar minha cara. E aí em São Paulo, num espaço como a Ballroom, como um baile de pessoas pretas, de pessoas LGBTs, eu me senti tão acolhida ao ponto de nunca mais parar, sabe? Então, tipo, desde a primeira vez que eu caminhei, eu sempre caminho. Inclusive, é isso uma informação muito legal. Na Ballroom, em vez de a gente falar que a gente desfila, a gente caminha, sabe? Porque, tipo, tem categorias dançantes também. Então, só de você pisar, você já está, tipo, caminhando. E aí também fala sobre construir caminhos e tal. Então, tipo, desde que eu comecei, eu já tava caminhando, sabe? E aí, cada vez que eu boto a minha cara lá, é mais uma história que eu tô contando, é mais um capítulo que eu tô deixando, sabe? Para as pessoas poderem ver, para a comunidade toda. Então, eu sinto que quando eu entendi isso, eu falei, putz, aquilo lá que eu queria de contar história, eu consigo contar a história aqui e essa história ainda vai modificar
modificando, sabe? Conforme o tempo, conforme a minha vivência, os meus atravessamentos. Então, tipo, caminhar, desfilar, expressar a minha arte, contar a minha história, entender minha sexualidade, tudo se contempla quando eu tô ali em cena, sabe? Tipo, em qualquer espaço. As houses, elas funcionam como a nossa família mesmo. E aí é bem assim, tipo, representativo dentro da comunidade. Tipo, é como se você tem uma casa, e aí você tem uma mãe, um pai, uma irmã, sabe? Então, tipo assim, as houses é a sua família dentro da comunidade. E aí cada house tem um valor específico, cada house tem uma identidade, sabe? Tem houses, por exemplo, que são feitas só por mulheres cis, tem houses que são feitas só de pessoas trans, tem houses só de pessoas negras, enfim, cada uma delas vai ter as suas peculiaridades. E dentro dessas houses existem também os títulos. Por exemplo, dentro da minha house, a gente é uma house que tem 3 capítulos. Existe o capítulo São Paulo, o capítulo Distrito Federal, que é o primeiro lá em Brasília, e também existe o capítulo Rio de Janeiro. Aí cada um desses capítulos tem as suas mothers, os seus filhos e as pessoas que têm título lá que vão cuidar da sua house. Por exemplo, tem os príncipes, as princesas, as imperatrizes e os imperadores. E aí, cada uma dessas pessoas são responsáveis pela casa. E a minha família mesmo, que é a minha primeira família, é uma família constituída por eu e a minha mãe. E eu mesma sempre representei outras pessoas como família para mim. Então, quando hoje eu faço parte de uma house, para mim era exatamente o que eu sempre quis ter, sabe? Pessoas que não precisavam ter meu sangue para eu chamar de irmã. Pessoas que eu não preciso que tenham meu sangue para chamar de mãe, sabe? Então, tipo assim, eu em Taubaté sou eu e minha mãe, sou filha única, todos os valores que eu tenho foram feitos por uma mãe solo, sabe? Então, hoje eu valorizo muito o lugar da mulher preta, da matriarca, sabe? Eu morei eu, minha avó e minha mãe. Então, depois que minha avó faleceu, só ficou eu e minha mãe. Então, tipo, eu tenho esse lugar de respeitar, sabe? Assim, tudo é antes pra mim é ela. Então, tipo, como eu fiquei muito sozinha depois que eu perdi minha mãe, assim, tipo, de perto, né? Porque minha mãe tá lá em Taubaté, eu tô aqui em São Paulo, mas a gente fica meses sem se ver e aí fica nessa coisa. E aí eu muito apegada, então, tipo, eu precisei ter uma família que me apoiasse. Então, tipo, a comunidade vem com esse lugar, sabe? Então eu tenho, sei lá, 3 mães, várias irmãs, sabe? Tenho princesa, príncipe, imperatriz, todo mundo que cuida de mim. E aí a gente vai se cuidando e vamos se respeitando. Então as minhas demandas quanto filha, eu levo pra minha house. Sabe? Tipo, ai, hoje eu não tô bem, eu tô precisando de ajuda, preciso de um carinho, preciso de uma conversa, de um conselho. E as minhas irmãs me dão, sabe? Assim quanto eu dou pra elas também. Então, o conceito de house é literalmente a nossa família. E a família do coração, família que a gente escolhe. Quando eu vim pra São Paulo, eu falei, meu, eu preciso de grana pra me estabelecer. Então eu vou me jogar, vou arrumar um emprego fixo, CLT, que seja, vai embora. Fiquei 3 meses trampando pro sistema. Trampando pra alguém, sabe? Trampando pra um homem branco, patriarcal. Aí eu falei, mano, não dá, isso não tem como pra mim. Aí quando eu decidi ser autônoma, eu falei, tá, agora eu vou lutar. E aí eu consegui e tô lutando. Então, tipo assim, eu faço meus trabalhos aqui, ali e tal, fecho meu mês, pago meu aluguel, consigo fazer minhas coisas. Mas, tipo assim, não é todo mês que eu consigo, sabe? Essa é a real. Então, tipo, eu estou fazendo valer a pena. Eu tô correndo atrás do que é meu, colocando a minha cara onde eu puder para eu conseguir, tipo, sobreviver, para depois outras pessoas poderem ver e me chamarem para fazer trabalhos, porque, tipo assim, eu, além de tudo, né, eu sou artista independente. Então, tipo, eu tenho que mandar a real, sabe? Modelar, caminhar, tipo assim, tudo isso é uma competição com outro artista independente que também tá tentando. Então, tipo assim, eu quero muito um dia conseguir falar, putz, hoje eu consigo viver da minha arte, mas viver mesmo, sem precisar de ajuda dos outros. Hoje eu ainda não consigo. Então, tipo, eu tô fazendo valer a pena. A pessoa que eu fui do ano passado pra cá, sobre felicidades, conquistas, nossa, é outra já. Hoje eu vou coletando coisas que eu admiro e que me representam, sabe? Então, tipo, um trabalho que eu gosto muito foi quando eu estreiei no São Paulo Fashion Week, que foi com o João Pimenta. Tipo, foi muito, muito, muito legal. Eu consegui sozinha, tipo, sem agência, sabe? Porque era um casting específico para pessoas negras de 1,85 e eu tenho tipo 1,93. Aí eu falei, não, é o meu trabalho.
Aí eu consegui, desfilei, estreiei na São Paulo Fashion Week, aí apareci em vários tabloides, aí ali já foi tipo realização de sonhos. Uma delas era estar na passarela, presencial, São Paulo Fashion Week, aparecer em sites e revistas, e no final eu tava em várias, sabe? Então, tipo, foi muito legal, aquilo ali foi icônico, me levou para outros lugares, sabe? Fez com que abrisse portas para mim. Depois de João Pimenta, no Fashion Week, eu fiz Casa de Criadores para Pedra, que é minha amiga. A gente fez um desfile muito lindo, somente com pessoas trans não binárias. Foi muito, muito chique, muito potente. E aí já foi outro discurso, outra linguagem, sabe? Outra caminhada, outra passada. Então, tipo, ter feito o Fashion Week Casa de Criadores no primeiro semestre, para mim, enquanto modelo independente, foi tudo. Porque me fez entrar no mundinho. Eu falei, não, eu quero participar desse mundinho fashion também. Todo mundo me olha na rua e fala que eu sou modelo, Mona, e aí? Então eu falei, não, eu quero ocupar esse espaço. Porque tem isso também, muita gente acha que eu já faço, que eu já trabalho, mas eu tô começando. São meses, tô começando. E eu admiro muito a minha caminhada também. Porque uma coisa é parecer, outra coisa é fazer, sabe? Então, tipo, se eu já apareço, já passo essa banca, que eu consiga conquistar essa banca. Tipo, eu quero ser essa modelo, então, boa e chique, que todo mundo vê. E aí ter feito esses dois rolês fashion foi muito legal. E aí depois me chamaram para participar do clipe da Luísa Sonza, que é o Cachorrinhas, também super bombou. Foi uma coisa muito diferente para mim, fazer algo comercial e tal, um clipe de uma artista pop. Foi um mood muito legal. E outros trabalhos que eu fui realizando, eu fiz um desfile agora também com um fomento de cultura muito chique, que é da ação criativa junto com estéticas periféricas. Procurem saber desse fomento, é muito chique. Eles estavam movimentando vários processos artísticos e culturais voltados para a periferia, chama Estéticas Periféricas. E a gente fez um desfile que chama Favela Sem Rosto, e todo mundo assim com o rosto coberto, looks todos de crochê, sabe? Feito inclusive pelo meu irmão, que ele também é da Mamba Negra. E aí ele confecciona e faz uma moda em crochê. E assim, sabe, uma pessoa originária, com corpos trans também. Então, tipo, eu venho feito movimentos muito interessantes. Mas confesso que eu queria estar fazendo mais movimentos quanto atriz. Eu lembro que na pandemia foi um momento que eu vim a primeira vez para São Paulo. Em 2020, eu vim fazer teatro musical, outra coisa. E aí eu falei, não, você é atriz de teatro musical, é isso. E aí veio a pandemia, quebrou as minhas pernas, voltei para Taubaté. Aí no que eu volto para Taubaté, eu comecei a desenhar de novo, que é a primeira arte que eu faço, na verdade. Eu amo muito desenhar. E eu fiquei desenhando, eu desenho looks, desenho croquis e tal. E aí eu mandei, tipo, comecei a postar e eu comecei a desenhar pessoas, tipo, famosas, LGBT se eu gostava, sabe? Aí eu comecei a desenhar e aí eu postava. E aí a galera começou a ver meus desenhos. E aí uma menina me chamou para fazer um figurino. E aí uma outra me chamou para fazer um outro figurino. Aí um outro figurino. Aí eu comecei a ganhar dinheiro trampando, desenhando figurino para espetáculo de dança, para espetáculo de teatro, tudo na pandemia. E aí me levantou uma grana. E aí eu peguei um edital, um fomento que na época era, acho que aquela Aldir Blanc. E aí eu falei, nossa, tô ganhando grana com isso, acho que eu vou, let's go, sabe? E aí eu decidi fazer faculdade de moda, que já era uma coisa que eu queria. Mas eu falei, nossa, eu não me vejo trabalhando na área. Aí fiz o vestibular, tal, entrei. Eu lembro que eu paguei a minha matrícula com o dinheiro que eu tinha ganhado fazendo figurino. Que aí eu falei, nossa, agora eu vou ser uma fashion estudante. Falei, Mona, vou pegar meu dinheiro e vou colocar. E aí por isso que eu me sinto feliz, assim, que para eu entrar na faculdade, eu mesmo consegui pagar com o dinheiro que eu já estava investindo, na real. Falei, poxa, eu já tô ganhando grana aqui e eu vou entrar. E na faculdade foi um momento que eu vi muitas coisas, conheci muita informação que eu não tinha. E tive acesso a máquinas, acesso a uma universidade mesmo, porque o Senac me colocou num lugar que eu nunca imaginava quanto, sei lá, uma gatinha lá do interior, sabe? E aí o Senac é um espaço enorme, uma biblioteca gigante, uma estrutura muito, sabe, muito grandiosa, assim, para mim. Então foi muito legal. Me colocou num lugar que eu falei, nossa, eu me vejo uma pessoa profissional. Só que aí, tipo, a vida ela vai te colocando em outros caminhos. Como eu falei, eu sou artista independente, tenho outros valores também pra cuidar, sabe? Sou eu mesma que pago minhas contas. E aí, sabe? Então, tipo, eu abri mão de estudar durante um tempo e não sei quando eu vou voltar para eu conseguir ganhar uma grana, para eu conseguir ficar mais estável. E eu acho que a faculdade me motivou a entender qual caminho que eu quero seguir, sabe? Tipo, agora eu sei que eu sou do figurino, eu sei que eu sou da criação, e eu sei que eu tenho dificuldade na construção.
Isso foram coisas que eu já aprendi. Então agora, com o que eu tenho, com o que eu fiz na faculdade, eu quero guiar a minha carreira também independente, quanto modelista, quanto figurinista, quanto o que for, sabe? Eu acho que a faculdade me abriu olhos e me deu caminhos e direcionamentos, mesmo eu não tendo terminado, sabe? Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, sabe? E quando eu digo bem-sucedida, eu não digo sobre fama, reconhecimento. Eu digo sobre ser bem-sucedida, assim, conseguir conquistar e realizar tudo que eu quero, assim, e que com o meu trabalho eu receba frutos também de outras coisas, sabe? Então sei lá, eu desejo cada vez mais realizar sonhos, cada vez mais chegar em lugares onde eu nunca fui, sabe? Eu quero muitas primeiras vezes. Eu quero, sabe, ir dando check. Primeira vez nisso, primeira vez naquilo, primeira vez, primeira vez, primeira vez. Então eu quero realizar muitas coisas e ser cada vez mais. Eu não digo exemplo, porque acho que exemplo é uma palavra forte, mas eu quero ser influência e referência para outros. Como eu já sei que eu estou sendo agora, sabe? Então, para linkar com uma carreira bem-sucedida, eu também quero que as pessoas consigam admirar o que eu faço e me contemplar por ser quem eu sou e pelo que eu faço, sabe? Então, tipo, tenho sim ambições pessoais de tipo, ai, quero muito ir embora desse país, tenho muita vontade de morar fora, sabe? De realizar outras coisas, de caminhar em outras passarelas, de conhecer novos espaços. Mas, ao mesmo tempo, que quem tá comigo, quem tá olhando, já sabe a quem eu sou, sabe? Tipo assim, eu quero que as pessoas batam o olho naquilo e já sabe o que ela faz, já sabe o que ela é, sabe? Tipo, poxa, eu já sei, eu já vi uma coisa que ela fez. Ah, eu conheço ela. Nossa, você tá falando dela? Eu já sei quem ela é, sabe? Então eu tô aqui pra isso, quanto carreira, quanto profissão. Então eu almejo chegar em vários lugares, mas eu quero ser bem-sucedida e com isso também ser uma influência e ser uma referência para outras pessoas que venham depois de mim. Sou Kira Reis, tenho 23 anos, sou atriz, modelo, arte educadora e membro da Cultura Ballroom. E muito obrigado por me ouvirem, obrigado por estarem comigo. Grata.